Então, quer dizer que vocês estudaram sobre história da medicina? O que vocês acharam de interessante? Bom, eu vi que a medicina tem como precursores os egípcios, né? É, a questão de cirurgia eles já dominavam, a questão da mumificação em si, questão farmacêutica, né? E aí, uma parte muito interessante que eu vi foi a questão das cirurgias, da mumificação em si, que eles tiravam tudo por orifícios, não faziam essa agressão no corpo por conta da parte da crença, da teologia em si, né? Então, não tinha essa agressão ao corpo humano, por conta do que eles acreditavam, sabe? Inclusive, eles acreditavam que quando você morria, você tinha que reencarnar novamente. E eles acreditavam que as doenças eram castigos divinos, que eles, quando ficavam doentes, tinham que ir em adivinhas, eles olhavam peças de fígado de animais para ver se ia morrer, se ia curar. E muitas pessoas não eram médicas, eram sacerdotes, eram curandeiros. E eles acreditavam muito nessa parte religiosa. A questão da medicina em si era nessa parte fitoterápica, mais voltada para a crença mesmo. Essa parte que você falou que eles iam em adivinhas, eu achei bem legal, porque eu já vi algo bem parecido com isso. E quando eu fui estudar sobre as crenças no Egito, eu achei muito legal que quando eles tinham alguma doença, alguma coisa desse tipo, eles consideravam como se fosse um castigo divino que Deus tinha feito para eles e colocavam os médicos como os apaziguadores das relações entre os humanos e os deuses. Então é muito legal essa parte também, porque eles também acreditavam no politeísmo, com vários deuses, assim, tanto que algum deles tinha um formato meio animal, meio humano, muito louco. E a maioria deles usavam caricaturas, máscaras e tintas para afastar esses demônios e evitar as doenças também. Os maus espíritos. Isso tudo é descrito também nos papiros daquela época, que nem das plantas, o papiro de Ebers usa muito sobre conhecimento de plantas fitoterápicas para as doenças. Então, naquela época já existia o ácido acetil salicílico, que é muito legal, que a gente pensa que é de agora, sendo que existe há muito tempo, só que óbvio que naquela época não se chamava ácido acetil salicílico. Ele só é chamado assim agora porque deriva do tônico do salgueiro, que em grego significa salix, o salgueiro. Então, salix salicílico. E já existia naquela época para analgésico, né, para aliviar as dores. Eu achei incrível. Eles usavam muitas plantas nessa questão de analgésicos, de tratamentos, porque não eram procedimentos tão invasivos e não entrava tanto na crença. Eram mais superficiais, mas na crença fazia muito efeito. Tanto que eles tinham a questão da trepanação, né? Gente, vocês sabiam que a trepanação é um buraco ou mais de um buraco feito no crânio? É feita com um trépano, que em outras palavras é uma broca. Muitos especialistas acreditavam que era uma tentativa de aliviar dores, aliviar a pressão na cabeça, tratar a epilepsia, né, que era doença sagrada naquela época, e no sentido religioso, aqueles que sobreviviam teriam o caráter de santidade, seria olhado com respeito. E muitos desses sobreviventes usavam o pedaço do osso como um amuleto. Essa parte que você falou da trepanação, eles aprenderam, na verdade, bastante sobre a anatomia do corpo humano com a dissecação dos corpos para a mumificação, né? Então eles pegavam, por exemplo, para você tirar o cérebro do corpo humano, tipo um faraó no Egito, porque somente faraós eram mumificados no começo, né? Depois que foi liberado, pelos que pagassem e tal, para você tirar o cérebro de um faraó, por exemplo, eles usavam, já naquela época já tinha uma noção de que as vias nasais dariam direto no cérebro, então usavam hastes de metais, de ferro, madeira, no geral, para triturar o cérebro e sugar ele depois para o tubo. Na parte abdominal também, eles faziam um corte para tirar todos os órgãos da parte do tronco, do abdômen, do corpo humano, como o fígado, rim, pulmão, só deixavam o coração, porque eles consideravam que o coração era o centro da alma, né? E tudo isso está escrito também nos papiros, que os mais famosos e maiores são de Edwin Smith e de Ebers, que são baseados nos escritos do primeiro médico assim, do Egito, que é o Imhotep.
Então, antes mesmo de Hipócrates, né, que a gente considera o pai da medicina, já existia o Imhotep fazendo esses estudos, essas análises do corpo humano. E ele fundou uma escola de medicina em Mênfis, inclusive, em uma biblioteca faraônica, onde ele colocava seus escritos lá para as pessoas aprenderem. Então, já nesses papiros era tipo um prognóstico, era o nome da doença, como diagnosticar, tipo, como ver que era aquela doença. Então, se você encontrar um homem com uma bochecha aberta, coloque um pedaço de carne e mel e ele vem aqui todos os dias para você acompanhar. Então, era um acompanhamento longitudinal do paciente naquela época já. O povo egípcio era muito avançado na medicina, Muito né, cara? Nas técnicas de sutura mesmo, você pode ver que eles usavam fios de linho. Eles usavam muito linho, tanto para envolver os corpos na hora da mumificação, tanto para, quando for fazer a sutura, né, amarravam, costuravam com os fios de linho o paciente, né? E também eles eram um povo muito avançados, tanto que em 2012 encontraram, não me recordo agora o nome da cidade, mas encontraram uma prótese de um dedo humano, que eles haviam feito uma prótese feita de madeira e couro. Então, assim, eles já usavam prótese desde aquela época, cara. Imagem da prótese. Desde aquela época, né, De médico especialista, né? muito maluco eles eram. É avançado pra caramba na medicina. Muito avançado. Mesmo sem nenhuma tecnologia. Incrível. Então vocês acabaram de ver a história Da medicina. da medicina, os precursores da Arcaica medicina. egípcia. Arcaica egípcia. Maravilhoso. Você tá entendendo? Tá entendendo? Vocês gostaram? Muito Eu obrigada, gostei. telespectadores. Muito obrigado. Gosto muito de vocês. Um beijo da Anitta. E bebam água. Palmas, por favor. Né? Bebam água. Palmas.